E aí, Goodfellas, tudo beleza? Galera, eu tô muito feliz porque recentemente a minha carteira bateu os 10 mil reais investidos. Eu alcancei os primeiros 10 mil reais. Então eu tô muito feliz. Então por que não analisar a estratégia, ver se está fazendo sentido comparando o resultado dos últimos 12 meses. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quanto que rendeu a minha carteira de investimento nos últimos 12 meses seguindo a estratégia. Lembrando que eu sou um investidor que investe em boas empresas que pagam dividendos. Então, na minha estratégia entra empresas que pagam dividendos, tá? É uma carteira focada nisso, é uma carteira previdenciária pensando no longo prazo. Então, eu vou passar aqui os meus resultados. Lembre-se sempre que é renda variável, então mês a mês isso vai ter uma alteração e os números que eu vou passar são aproximados, é uma média, então uma média dos últimos 12 meses, tendo como base, né, o início dessa média, maio de 2024. Então, maio de 2024, 12 meses para trás, quanto que a minha carteira rendeu, quanto que eu tive de dividendo, eu tive lucro, não tive prejuízo. Então, esse vídeo eu vou explicar tudo detalhadamente para você. Então, meu amigo, já deixa o like, se inscreve e vamos começar aqui. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, não é? Os resultados que eu estou apresentando aqui não é para você copiar e fazer igual. É só para fim educacional e para mostrar que é possível sim investir com pouco, tá? E mais importante do que o valor do seu aporte, eu aporto pouquinho todo mês. Em média aí uns 300, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Então para mostrar que independente do valor, a constância e a disciplina vão fazer com que você obtenha resultado sim. Então o mais importante é comece do jeito que você está. O importante é investir. Atualmente eu tenho 9 empresas na carteira, mas esse resultado que eu estou apresentando para vocês dos últimos 12 meses, apenas 6 empresas me pagaram dividendos significativos, consistentes. Então aqui, 6 empresas que geraram esse retorno para mim em dividendos, tá? Eu vou deixá-las aqui do lado, as empresas que pagaram dividendo para mim, e agora vamos analisar a minha carteira de verdade. Então, hoje, maio de 2024, o meu patrimônio investido é de R$ 11.446,37. Então, esse é o patrimônio do meu investimento. Lembrando que recentemente eu alcancei os 10 mil inscritos. Então, ter R$ 11.446,37 é um marco para mim. Eu estou muito feliz com esse resultado. E esse resultado só aconteceu porque eu invisto todos os meses certinhos, vou juntando dinheiro, todo o dinheiro que entra eu guardo para o meu investimento, daí eu vou comprando as ações que eu já tenho em carteira para aumentar a posição para receber mais dividendos, tá? Eu invisto focado em dividendos, é uma estratégia muito simples, mas exige determinação. Galera, nos últimos 12 meses, então a minha carteira teve uma valorização. Então, lembra que é renda variável? Então, a média da valorização nos últimos 12 meses ficou R$ 611,10. Então, R$ 611,10 foram os papéis, as empresas que eu tenho em carteira que valorizaram nesse um ano, dessa análise de um ano que a gente está fazendo. Então, R$ 611,10 foram de valorização. Agora, quanto de dividendo que eu recebi? Eu vou falar para vocês passo a passo aqui as 6 empresas melhores pagadoras de dividendos da minha carteira previdenciária, tá? Eu recebo dividendo da TAE4 e da TAE11, da Taesa. Da TAE4 eu recebi R$ 13,80. Da TAE11 eu recebi R$ 32,14. Eu também invisto em Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, eu tinha, na verdade, uma posição muito pequena, tá? Eu tinha uma posição muito pequena no Banco do Brasil e teve um desdobramento. Então, como eu tinha 2 ações do Banco do Brasil, o desdobramento que teve, um tipo de bonificação, né? Aumentou o patrimônio da empresa, então eles dobraram a quantidade de ações, tá? Eu tinha 2, eu fiquei com 4 ações. Então, esse exercício, lembrando que eu estou mostrando para vocês, da minha carteira previdenciária, dos meus investimentos, ele é de 12 meses atrás. Então, hoje eu tenho mais Banco do Brasil, mas a gente está falando aqui uma análise, né? Então, 4 ações do Banco do Brasil, tá? 2 ações eu ganhei devido ao desdobramento que teve. Essas 4 ações Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, me geraram um retorno em dividendos de R$ 4,15. Eu estou olhando para baixo que eu estou lendo aqui os dados, tá? R$ 4,15, tá? Então é pouquinho porque é pouquinha ação mesmo. TRPL4, Transpaulista. A Transpaulista me pagou R$ 129,27. Então, eu recebi R$ 129,27 da TRPL4.
Da Porto Seguro, é uma seguradora, eu recebi apenas 91 centavos. Da BB Seguridade, outra seguradora que eu tenho na carteira, eu recebi R$ 59,07. E da Brasil Agro, que é a Agro 3, eu recebi R$ 513,97. Então, o meu maior dividendo, o maior volume de dinheiro que eu recebi em dividendo nos últimos 12 meses, foi da Brasil Agro, 513,90. Então, isso é um valor significativo para mim. Então, a Brasil Agro foi responsável por fazer a minha carteira de dividendos decolar nos últimos 12 meses. Então, no exercício do ano passado, né, 12 meses, a gente está fazendo aqui, eu tinha pouquinha ação da Brasil Agro, então ela pagou um dividendo muito grande. Na época que ia pagar, eu avisei aqui no canal, tem vídeo explicando quanto que ela iria pagar e a data com, tá? Tem até um vídeo aqui da reunião de investidores que eu fui na Brasil Agro. Então, graças a esse dividendo grande que a Brasil Agro pagou, a minha carteira deu uma decolada. Então, por isso que é importante você analisar as empresas, saber o momento certo de entrar, entender o mercado, onde aquela empresa está, como ela está se comportando, tá? Porque você não vai só comprar ação e esperar magicamente o dividendo aparecer. Tem data para você entrar, tem a data tem como você participar da reunião para saber qual que é a expectativa. A empresa está disposta a pagar dividendos? Se sim, quanto que ela vai pagar? Então, essa análise que eu fiz da Brasil Agro deu muito resultado. Então, R$ 513,97. Então, na minha carteira, né, vamos somar aqui os dividendos, eu obtive R$ 753,31 nos últimos 12 meses. 753,31. Mas, tem dividendos aqui que não está contando, porque quando eu mudei de corretora, os dividendos que eu havia recebido previamente não ficaram registrados na corretora nova, né? Eu saí da Clear para o BTG Pactual. Então, no BTG Pactual, esse é o registro. Só que eu sou assinante do AGF+, na plataforma eles têm um registro mais completo. Então, somando-se a isso, eu tenho R$ 81,96 de dividendos a mais. Então, somando tudo, dos dividendos que eu recebia na Clear, que foi R$ 81,96, e esses 753,31 do BTG Pactual, eu tenho os dividendos totais nos últimos 12 meses, R$ 835,27. Então, a minha carteira, a eficiência de dividendo dela nos últimos 12 meses é R$ 835,27. Então, para mim, é um bom valor para quem está começando, aportando apenas R$ 300 por mês. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Então, esse é o total de dividendos que a minha carteira previdenciária, os meus investimentos geraram para mim. Lembrando, dividendo é renda passiva. Esse dinheiro, ele veio naturalmente para mim. Eu dormi e acordei com ele pingando na minha conta um pouquinho todo mês. Juntou tudo os 12 meses e deu esse valor. Você pode pensar assim, pô, é pouco. Cara, não é pouco, porque é renda passiva, é um dinheiro que eu não trabalhei, não foi o meu tempo gasto e minha energia para gerar esse dinheiro. É o retorno dos meus investimentos. Então, quando você investe numa carteira focada em dividendo, em boas empresas como eu faço, você ganha dinheiro de duas formas. Você ganha dinheiro na valorização dos papéis, com o tempo é normal, os anos vão passando, o valor da cotação, aquele ticket que fica mudando na bolsa de valores, ele vai ano a ano sendo corrigido um pouquinho para se aproximar do valor do negócio, sim, do valor patrimonial da empresa. Então, é normal, a sua carteira ela vai valorizar um pouquinho e você vai receber dividendo. Então, assim, vamos fazer aqui a conta geral do quanto que rendeu a minha carteira no total. Eu tive R$ 611,10 de valorização de todos os meus papéis da carteira nos últimos 12 meses, e eu tive R$ 835,27 de dividendo. Somando tudo, o lucro total da minha carteira, ele foi R$ 1.446,37. Então, nos últimos 12 meses, eu gerei dinheiro, eu criei dinheiro através dos meus investimentos, R$ 1.446,37 a mais. Então, esse dinheiro, ele está na minha carteira, a mais, e é um dinheiro que foi criado pelo investimento. Pelo reinvestir os dividendos, mês a mês eu vou reinvestindo, ganho 40 centavos ali, ganho R$3, ganho R$37. Eu vou reinvestindo, comprando mais ações, e essas ações com o tempo vão valorizando, gerando esse resultado positivo.
Agora eu vou mostrar para vocês quanto de dividendo eu recebo por mês atualmente, tá? Nos últimos 12 meses, levando em conta maio de 2025. Uma média mensal de dividendos, de proventos que eu recebi, e aqui quando eu falo dividendos, está entrando também juros sobre capital próprio, tá? Então todos os proventos que eu recebi. Desses 835,27, se eu dividir por 12, a média mensal eu recebo atualmente na minha carteira previdenciária todo mês certinho R$ 69,60. R$ 69,60, tá? Esses são os dividendos médios que eu recebi nos últimos 12 meses. Lembrando que renda passada não é segurança, certeza de renda futura. Vamos ver como que vai se comportar a minha carteira nos próximos 12 meses. Lembrando que eu estou sempre reinvestindo esses proventos, esses dividendos. Agora vamos somar a esse valor a valorização da carteira, né, nos últimos 12 meses. Então, somando o dividendo com a valorização da carteira, eu obtive 1.446,37. Dividido por 12, então quanto de dinheiro entrou na minha carteira? Que foi gerado automaticamente, né, renda passiva. Todo mês eu recebi R$ 120,53 da minha carteira, somando tudo, tá? A valorização dos últimos 12 meses e os dividendos, todos os proventos, juros sobre capital próprio dos últimos 12 meses. Então, R$ 120,53. Então, essa é a média mensal do crescimento da minha carteira. Todo mês, 120 a mais, 120 a mais. É legal, né? Por isso que eu falo para você, cara, começa a investir. Vai juntando um pouquinho, tem ação de 4, de 7 reais. É saber escolher e tem que ter uns conhecimentos. Você tem que só invista naquilo que você conhece. Então, faz curso, né? Pega uns livrinhos aí, assiste uns vídeos no YouTube, vai aumentando o seu conhecimento, que esse conhecimento, o tempo vai transformar em dinheiro, tá? Quanto mais inteligente você for e mais sacada você tiver, mais eficiente a sua carteira de investimento vai ser. E eu não estou falando aqui de especular na bolsa, comprar na alta, vender na baixa, entrar na Datacom, daí vender o papel, daí comprar... Não. É de estratégia mesmo, é seguir a estratégia que você determinou mês a mês visando o seu objetivo. O meu objetivo é gerar uma renda passiva no início, assim, o primeiro objetivo, o primeiro passo de R$ 1.000 por mês. Então eu já estou gerando 120,53, tá? E esse valorzinho vai crescendo ano a ano com a constância, a disciplina e os aportes também. Vai aumentando o aporte, vai sabendo selecionar melhor as empresas e o dividendo vai aumentando consequentemente. Agora vamos analisar a rentabilidade da minha carteira comparada com dois índices, o CDI e o Ibovespa. Então vamos analisar aqui. Quanto que a minha carteira bateu, né, em relação ao CDI e ao Ibovespa? Uma média dos últimos 12 meses, o CDI ele rendeu 7,73%. Então, essa é a média. E o Ibovespa ele rendeu 6,80%. A minha carteira ela bateu 10,36%. Tá? Essa é a rentabilidade calculada dos últimos 12 meses da minha carteira de investimentos. O CDI ele é um índice que é atrelado à Selic. Então, quando a Selic baixa, ele também baixa um pouquinho. Então, a Selic vem baixando um pouquinho a cada 6 meses, né, no último ano. Então, por isso, o CDI está 7,73. E a minha carteira 10,36 significa que ela bateu 134,02% do CDI. Então, eu bati o CDI, eu estou na frente do CDI. Agora, em comparação com o Ibovespa é um índice que contém as principais ações da Bolsa Brasileira, tá? Da B3. Então, as principais empresas que geram volume no mercado e têm uma grande procura e liquidez estão no Ibovespa. Então, essas que determina o peso da bolsa de valores, né? O índice comporta as maiores empresas, o que oscila nessas empresas acaba afetando a bolsa como um todo. Então, o Ibovespa 6,80, né? Está um pouquinho abaixo do CDI, e a minha carteira 10,36, ela rendeu 152,35% do Ibovespa. Então, a minha carteira bateu um pouquinho o Ibovespa. Lembrando que essas contas aí, essas análises que eu estou mostrando para vocês, é de maio de 2024 para trás, 12 meses, tá? Teve mês que a minha carteira perdeu para o CDI, perdeu para o Ibovespa, teve mês que eu não tive rentabilidade, que a carteira ficou negativa, mas com o tempo ela vai equilibrando, como eu falei. A tendência é a ticket que você compra, né, o papel que você compra a ação, com o tempo ela vai se aproximar um pouquinho, cada ano aproxima mais um pouquinho do valor patrimonial da empresa. Por isso que é bom analisar a empresa, como está o patrimônio, como estão as dívidas, como é que está a diretoria da empresa. Por isso que é bom sempre analisar e participar das reuniões de investimento, ler os boletins, os fatos relevantes. É importante você ter um controle porque o dinheiro é seu, tá? Então,
De maneira geral, vamos aqui resumir todo o vídeo, porque esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. De maneira geral, eu coloquei de dinheiro do meu bolso, na minha carteira de investimento, 10 mil reais. Tá? 10 mil reais eu coloquei de dinheiro no meu bolso e hoje ela tem R$ 11.446,37. Tá? Lembrando que a renda variável, mês que vem esse valor pode cair, no outro mês pode aumentar e assim vai. E ano a ano ela vai corrigindo um pouquinho, se aproximando do valor patrimonial das empresas que eu escolhi para estar na minha carteira previdenciária, tá, meu amigo? Então esse é o vídeo de hoje, espero que motive você a levantar a bunda da carteira e começar a estudar e começar a investir para aplicar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente e mais eficiente, tá? Esse é o meu resultado, é a minha experiência, tá? Uma pessoa com 10 mil reais investido vai ter um resultado diferente do meu, se tiver uma estratégia diferente. Se tiver a mesma estratégia que eu, escolher empresas diferentes, ou comprou em datas diferentes da minha, vai ter um resultado diferente. Então, é muito particular, é muito pessoal, isso não é uma recomendação, você não deve comprar as empresas que eu comprei, nem copiar os meus investimentos, tá? É só um valor educacional, tá? O dinheiro é seu, a responsabilidade por cuidar dele e multiplicá-lo é sua também. Lembrando que eu invisto em renda variável e existem riscos atrelados, então é normal você perder dinheiro, às vezes, né, quando a cotação cai, a sua carteira vai diminuir, mas você só vai efetuar o prejuízo se você vender esse papel com prejuízo, tá? Então, como a minha ideia é dividendos longo prazo, eu estou reinvestindo os proventos, beleza? Não pense, não faça, apenas seja. Tamo junto, tchau.